Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola Bíblica Virtual. Aqui estamos para dar continuidade no capítulo 11, em sua segunda parte, e queremos, no dia de hoje, neste encontro, abordarmos um pouco mais do Império Grego logo após a morte de Alexandre o Grande e como os seus generais tomaram conta de vários pedaços do império, tendo dois generais da família dos Seleucidas e de Ptolomeu que tomaram grandes extensões de áreas e ficaram disputando para ver quem era o maior estrategista e quem era o maior em enganos e trapaças. Amados, quando nós entramos nesse nosso encontro de hoje para estudarmos o capítulo 11, nós vamos agora entrar em um período complexo, onde estaremos ainda, queridos, dentro do Império Grego, e esse capítulo 11 ele está dedicado toda essa situação dos quatro generais que eram generais de Alexandre o Grande, que ficaram com o Império. Quando nós falamos isso, eu quero levar vocês a uma situação que está descrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Nós terminamos o capítulo 4 capítulo 11 na sua primeira parte, aonde o verso 4 deste capítulo fala no início: mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Quando nós olhamos para esta situação, nós percebemos que Deus ele tinha um propósito aqui. E esse propósito foi realizado na vida desses quatro generais que seguiam Alexandre o Grande. Porque Alexandre não teve família e o império foi quebrado, né? Porque o seu reino, olha, veja aqui no finalzinho, o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Quando nós olhamos para esta situação, percebemos que a conexão de hoje vai ser justamente no Império Grego pós-Alexandre. Essa é a primeira parte, quando nós vamos entrar nessa situação de conectar a segunda parte do capítulo 11 com o vídeo da primeira parte. Amados, Deus sempre conduziu a história, como também falei na finalização da primeira parte. Deus estava preparando a humanidade para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E as contribuições do Império Grego com Alexandre. E agora nós vamos ver o que Deus fez na vida dessas duas famílias. O objetivo da aula de hoje, partindo agora para o nosso objetivo, é permanecermos em nosso tema, agindo Deus, quem impedirá? E hoje com o objetivo de darmos continuidade nos relatos das profecias entregues a Daniel, o homem muito amado que esteve em oração e dependia em tudo de Deus para ser instrumento dele. Neste período da história da humanidade, abordaremos dos versos 5 a 20, com as ações de generais e seus sucessores, suas tramas para expandirem seus domínios de império pessoal. A aplicação de hoje nós vamos ser bem práticos, porque ao aplicar nas nossas vidas nós vamos perceber como homens e mulheres de Deus que em meio a grandes conflitos
grandes conflitos, desordens, gerados pela cobiça, pela ganância dos homens. Mas nunca Deus desamparou o seu povo. Nunca Deus deixou o seu povo à parte. Amados, agora, de uma forma mais abrangente, nós vamos entrar enfaticamente no nosso trabalho de hoje. Que olharmos com mais atenção o capítulo 11. Né? O Império Persa passou. Estamos agora, né, no terceiro império, que é o Império Grego. O Império Babilônico passou, o Império Persa passou. Agora estamos no Império Grego. Alexandre já morreu e os seus 4 generais dividiram o império. Né? Os 2 grandes generais que nós vamos falar hoje são 2 generais que se estabeleceram, um ao norte do império e outro ao sul do império, com suas capitais, a do norte a Síria e a do sul ao Egito. Eles estavam frequentemente trocando de seus governantes, seus descendentes queridos. E Israel estava na linha de passagem entre esses 2 reinos. Israel, por alguns anos, sofreu conflito entre esses 2 generais, essas 2 famílias de generais. Os acontecimentos talvez não sejam objeto do seu interesse, porque são relatos de intrigas, de traições, são relatos de manipulações, tudo com o objetivo de derrubar o reino do outro. Por isso algumas pessoas não se interessam muito por essa parte da história, mas é um período em que Deus deixou escrito, por isso interessa ao povo de Deus ver como os homens daquela época já maquinavam tantas coisas ruins. E também, queridos, ver que as profecias de Deus apresentadas por Daniel correspondem ao registro histórico e, desse modo, provam que a palavra de Deus é confiável. A linhagem ptolomaica deu ao Egito seus governantes e a linhagem seleucida os governantes do norte, a Síria. Nós vamos entender um pouco mais isso quando nós entramos aqui nesta situação onde vamos ver um mapa. E neste mapa, queridos, nós temos todo o Império Grego. Alexandre, ele entrou e conquistou todo a Babilônia e ainda expandiu um pouco mais. Porque Alexandre, ele era apenas o mandatário da antiga Grécia. Se você puder perceber, eu estou passeando com o mouse. Ele apenas era o mandatário desta parte marrom e roxa, ok? Mas ele entrou por todo o Império Babilônico e o conquistou. Para isso, amados irmãos e irmãs, ele levou 10 anos de sua vida. O objetivo da nossa aula hoje é olhar com um pouco mais de precisão para 2 áreas. A área que está em verde e a área que está em vermelho. Norte, a de verde, e sul, a de vermelho. Como já falei com os seus mandatários, nós temos aqui, queridos, e eu quero aumentar um pouco para que você perceba o quanto
o pós-Alexandre no Império Grego, que seriam os seus 4 generais, eles estão descritos aí. Mas os 2 grandes generais que estão sendo relatados nesse capítulo 11 é justamente a família dos Seleucidas, que está em verde, e a dos Ptolomeus, que está em vermelho. Olhando para o mapa um pouco mais, você vai perceber justamente isso. A família em verde, que era a família Seleucida, e a vermelha, a Ptolomaica. Quando nós falamos dessas 2 grandes famílias, nós vamos ver que elas estão, preste atenção, ó, Jerusalém está bem aqui, ó. Perceberam que Jerusalém está na rota de passagem, tanto de ida como de vinda, entre um reinado e outro reinado? Parte do período foi colocado Jerusalém como parte integrante dessa família que descrevemos aqui, a família Ptolomaica, ok? Mas quando nós olhamos no discorrer, porque isso aqui é logo quando Alexandre conquistou e morreu, e para quem foi essa parte do império, primeiramente foi para os Ptolomeus, mas no conflito de um e outro reinado, aconteceu que Jerusalém ora estava sobre domínio dos Seleucidas e ora estava sobre o domínio dos Ptolomeus. Queridos, nós estamos num período da história muito conturbado, período da história onde o homem, ele pela força e pela astúcia, ele queria conquistar grandes extensões de áreas, porque eram impérios, verdadeiros domínios sobre várias nações, queridos. Por isso que até entre eles, os gregos, eles disputavam e se matavam e se enganavam para terem o controle um da extensão de área do outro. Buscando ainda um entendimento maior dentro do nosso objetivo de hoje, desta aula, né? Eu quero que vocês tenham uma compreensão de uma forma bem simples e bem concisa, bem resumida. E nós vamos tratar rapidamente, verso a verso, a ação de cada situação que aconteceu no decorrer dos versículos 5 a 20, onde nós vamos ver a disputa entre essas 2 famílias. De cara, aqui no verso 5, nós temos o primeiro rei, né? Ptolomeu I, e descreve o príncipe que era mais forte que os Seleucidas. O poder comparativo, como é lógico, variava de acordo com a época, pois algumas vezes os Ptolomeus estiveram mais fortes e outras vezes, né, os Seleucidas eram mais fortes. Agora nós vejamos que o primeiro Ptolomeu, chamado Sóter, vá gravando que vão ser nomes complicados. Então, o primeiro rei Ptolomeu, chamado Sóter, não se podia comparar a Alexandre, mas foi um dos mais hábeis e poderosos reis entre os monarcas que se seguiram e, sem dúvida, dotado da maior visão e sabedoria dentre os generais de Alexandre.
ele escolheu o Egito como a esfera do seu governo. Agora, no verso 6, temos a sequência das linhagens. Ptolomeu II, chamado Filadelfo, e Antíoco II, chamado Teos. Como se fazia com frequência no tempo das monarquias, os governantes usaram casamentos como meio de formar alianças políticas fortes. Prática também adotada por Salomão. Se você for lá no livro de Reis, você vai perceber Salomão usando, por meio do casamento, se casando com várias princesas de reinos em volta de Israel para consolidar alianças. No entanto, Ptolomeu exigiu que Antíoco se divorciasse de sua esposa Laodice e que se casasse com a filha dele, chamada Berenice. Ptolomeu morreu 2 anos depois, de modo que Antíoco tomou de volta sua esposa anterior, que depois o assassinou, e também a Berenice. Foi um casamento em que ninguém viveu feliz para sempre. Ela, Berenice, porém, não conservara a força do seu braço, porque ela era filha de um rei muito forte que impôs o casamento. Por isso que ela não conserva a força do seu braço. E ele, Antíoco II, não permanecera. Quando nós olhamos essa descrição, nós temos que ter a clara ideia dos versículos aqui, queridos. Quando eu falei do versículo 5, você vê aqui, ó, o rei do sul será forte, pai de Berenice, ok? Como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se alinharão um com o outro. Olha só. A filha do rei do sul, do Egito, casará com o rei do norte. O homem já era casado. O homem já tinha filhos, o homem já tinha descendência. Qual era o objetivo? O objetivo era o rei do sul entrar no reino do norte, colocar sua filha, impor que os seus netos viessem a assumir o reinado, com isso enfraquecendo a família desse homem, e por conta disso ele passasse a reinar e estabelecesse um reinado só. Que astúcia, né, amados? Mas o que acontece? Para estabelecer a concórdia, ela, porém, não conservará a força do seu braço. Quem? Berenice. Ela não conservará a força do seu braço. E ele não permanecerá. Quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós temos a clara direção, porque o pai dessa jovem, ele vem a falecer. E quando ele morre, 2 anos depois desse casamento, quando ele morre, o rei do norte pega a sua antiga esposa, Laodice, e volta com ela. Volta o casamento com ela. Laodice, sendo agora a esposa preferida do rei, envenena Berenice e ela morre. Só que também Laodice envenena o rei e coloca um dos seus filhos como o rei. Que grande trama, queridos, que grande intriga, mas ainda não acabou. Vamos continuar a nossa sequência e agora nós vamos perceber dos versos 7 a 9 uma coisa interessante. Ptolomeu II
que era chamado de Evergetes, e Seleuco II Calínico, o novo rei do Egito, era irmão de Berenice, aquela que foi assassinada pela esposa do rei do norte, e estava decidido a defender a honra da irmã e a vingar sua morte. Atacou a potência do norte, foi vitorioso e juntou muita riqueza. Os reis ignoraram-se durante alguns anos, até que em 240 a.C., Seleuco, rei do norte, atacou o Egito. Foi derrotado e teve de voltar para casa humilhado. Morreu ao cair de um cavalo e foi sucedido por seu filho, Seleuco III, que 4 anos depois foi assinado por Antíoco III o Grande, que reinou de 223 a.C. a 187 a.C. Então você percebe que há esse jogo de interesse, vinganças, tramas, conspirações para que um anexe o reinado do outro, e eles vão continuar nessa situação. Quando nós olhamos agora numa situação grande que vai dos versos 10 a 19, a gente já percebe algo ainda muito pior, queridos. Ptolomeu IV, chamado Filopater, e Antíoco III o Grande, rei do norte e rei do sul, Síria e Egito. Os filhos de Seleuco II foram Seleuco III, um general extremamente bem sucedido, mas que morreu em combate, e Antíoco III o Grande, que deu continuidade à campanha militar na Síria. Com grande habilidade, reconquistou o território que havia sido perdido para o Egito, mas em 217 a.C., o exército egípcio derrotou os sírios. Essa derrota não deteve Antíoco, pois ele levou seu exército para o leste e chegou até a Índia. Sabe que estratégia é essa, queridos? Vou reunir as minhas forças e vou trazer de volta um grande exército. Em 201 a.C., Antíoco reuniu outro grande exército, uniu forças com Felipe V da Macedônia e rumou para o Egito, versos 13 a 16, onde obteve uma grande vitória sobre Ptolomeu V Epífanes. Em desobediência à lei de Deus, mas cumprindo as profecias, visões, alguns judeus. Agora eu quero entrar nessa situação porque, como eu já mostrei, Jerusalém, né, Israel estava ali no meio da passagem entre um reinado e outro reinado, então era uma situação difícil. Mas agora nós vamos ver que alguns judeus, vejam bem, juntaram-se a Antíoco na esperança de libertar-se do controle egípcio. Lembra que eu falei? Quando dividiu-se, Israel estava sob controle egípcio. Contudo, sua revolta foi subjugada. Versículo 14. Antíoco não só apenas conquistou o Egito e Sidom, versículo 15, mas também a terra gloriosa da Palestina, versículo 16. Mais uma vez entra em cena um casamento. Mais uma vez, um reino tenta se unir ao outro para enfraquecer por meio de um casamento. Essa artimanha era demais usada por esses reis, querido.
Antíoco ofereceu negociar com os líderes egípcios e dar sua filha Cleópatra I em casamento a Ptolomeu V, que na época tinha 7 anos de idade. Esperava que a filha enfraquecesse o governo egípcio de dentro para fora e usasse sua posição para ajudá-lo a dominar a nação. No entanto, Cleópatra foi fiel ao marido, de modo que a estratégia do casamento não funcionou. Antíoco decidiu atacar a Grécia, mas foi derrotado em Termópilas ou Termópilas, 191 a.C. e Magnésia, 189 a.C. O príncipe, descrito no versículo 18, era o cônsul e general romano Lúcio Cornélio, capitão asiático que liderou as tropas romanas e gregas na vitória sobre Antíoco. Você já percebe que aí começa a aparecer o Império Romano. No encontro anterior, Antíoco havia insultado o general romano, mas os romanos deram a última palavra. O líder sírio morreu em 187 a.C. e foi sucedido por seu filho, Seleuco IV, chamado Filopater, que oprimiu o povo judeu. Veja bem, agora Jerusalém não está mais sobre o domínio do Egito, do Reino do Norte. Ele está sobre o domínio do Reino do... não está sobre o domínio do Reino do Sul, o Egito, mas está sobre o domínio do Reino do Norte, né? E agora eles são oprimidos para pagarem imposto e esses impostos serem reunidos para serem enviados ao Império Romano, que já está florescendo. Ele ainda não está sob o domínio do Império Grego, mas ele já está florescendo. O que ele faz? Ele envia o seu tesoureiro chamado Eliondro saquear o templo judeu. Seleuco Filopater morreu subitamente, provavelmente envenenado, cumprindo assim o versículo 20. Isso abriu o caminho para que o perverso Antíoco Epífanes tomasse o trono. Na terceira parte desse capítulo falaremos mais sobre Antíoco Epifânio, um homem cruel que desempenhou muito bem o papel de representar a figura do anticristo naqueles dias. Amados irmãos e irmãs, agora aplicando tudo que nós falamos desses versículos que estão aí na palavra de Deus, agora de uma forma em nossa vida. Ao tomarmos conhecimento da história das relações entre o Egito e a Síria e dos relacionamentos familiares entre os Seleucidas e Ptolomeus, não se pode deixar de ver como a natureza humana não mudou ao longo desses milhares de anos. O mundo antigo teve sua cota de intrigas, falsidades, politicagens, violências, ganâncias, astúcias, guerras, cobiças, tudo pelo poder, pelo domínio e pelas riquezas. Levou homens e mulheres a violar direitos humanos e transgredir várias leis divinas, fazendo tudo isso o que fosse preciso para conseguir o que eles mais desejavam. Massacraram milhares de pessoas inocentes, saquearam os desamparados e assassinaram seus próprios parentes, só para obter o reino e ocupar
o trono daqueles que eram seus parentes. Irmãos, conhecendo de uma forma muito rápida, eu sei que eu falei de uma forma muito rápida a história, e apesar de não ser responsável pelo mal que homens e mulheres fizeram em nome de governos e até de religiões vazias, né? Deus ainda é o Senhor da história e continua a realizar seus planos para a humanidade. Estudar os atos perversos de governantes passados poderia nos tornar céticos, porque muitas vezes pensamos que Deus não está na história. Mas eu quero dizer a vocês que mesmo hoje há pessoas perversas aí espalhadas, mas mesmo essas pessoas perversas, nunca esqueçam, estão debaixo da poderosa mão de Deus e eles são conduzidos a fazer apenas aquilo que Deus permite. Tudo isso é para que, assim como Abacuque teve a resposta de Deus e ele declarou no capítulo 2, verso 14: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém, amados? Um grande abraço em todos. Agindo Deus, quem impedirá? Até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos. Grande abraço.